em Efésios 6, versículo 13. Efésios 6, versículo 13. A partir do versículo 10 está falando da armadura do Deus vivo sobre as nossas vidas. Mas nós vamos enfatizar Efésios 6, 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Fecha os teus olhos. Pai poderoso, Deus eterno, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é perfeito em tudo que tu realizas. Pai, o Senhor tem algo para falar, para nos instruir e para fazer nas nossas vidas nessa noite. Pai, que essa palavra cumpra o propósito em cada coração. Que o Senhor fale conosco nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tenho a impressão que todos nós já fomos na praia. Sim? Todos nós fomos na praia. E algo me chama a atenção. E isso ficou no meu coração ao longo dessa semana. Eu creio que todos nós sentamos na areia e vimos aqueles coqueiros. Né? Então você vai ver o que existem coqueiros que estão bem retos, alguns que estão inclinados. E gostaria de ponderar com os amados acerca disso. Veja bem, quando vem um vento forte ou uma tempestade na praia, o que acontece com aqueles coqueiros? Eles se debatem, eles se inclinam, alguns o que permanecem inclinados, mas outros o que se levantam e se recompõem. Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre resiliência. Nós, como cristãos, precisamos ter resiliência. E nós vamos ver o que Deus está nisso? Tá. Nós vamos ver resiliência sobre a ótica de Deus. Amém? E vocês vão ver que, na realidade, quando nós falamos em resiliência, o que é resiliência? Que talvez você já tenha ouvido diversos tipos de definições. O que o dicionário nos diz? Diz assim, que é a propriedade que alguns corpos têm, tá? De apresentarem a capacidade de se recobrar à mesma forma anterior depois de uma grande pressão. Você vai ver o quê? Que, por exemplo, nós vemos o quê? Que também a psicologia define como a capacidade que o indivíduo tem, o quê? De superar seus medos, suas lutas, suas dores, a todas nossas fraquezas. Isso é resiliência que a psicologia nos fala. E nós vamos ver o quê? Que, na realidade, nós vamos ver que isso aqui tem a ver com o coqueiro. E a tempestade do coqueiro. O coqueiro, amados, você vai ver que alguns permaneceram inclinados. É esse o plano de Deus para as nossas vidas? Não. O plano de Deus, na ótica de Deus, é que nós sejamos resilientes, sim. Que nós possamos suportar a pressão. A gente pode se inclinar, amados, mas o Senhor é quem nos coloca de pé de novo. Amém? Então você vai ver o que se nós olharmos, se pegar um psicólogo ou alguém desta área, você vai dizer assim, não, procura um psicólogo, o psicólogo vai te ajudar nisso, se você tiver com uma dificuldade, ou isso, ou aquilo. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, o psicólogo pode te ouvir muito bem, mas a solução perfeita vem do Senhor. A solução perfeita para que nós sejamos resilientes vem do Senhor. E nós vamos ver o que você pode talvez se lembrar de muitas pessoas, ou talvez você olhe na sua própria vida. Eu quando comecei a buscar ao Senhor essa semana acerca disso, eu comecei a analisar a minha própria vida. Quantas vezes realmente as tempestades vieram, as tempestades me abalaram, mas o Senhor de novo me colocou de pé. E eu gostaria que você entendesse que quando nós falamos em resiliência,
significa que nós somos flexíveis. Presta atenção. O Senhor não quer que você simplesmente o quê? Receba os baques da vida e simplesmente saia deles sem aprender nada. O Senhor quer que nós sejamos flexíveis. Mas também tem outra característica importante, que ainda que nós nos dobremos diante da circunstância, o Senhor quer fazer a mim uma reconstrução. Amém, amados? Dessa forma, nós vamos ver que aqui eu coloquei o quê? 9 princípios de Deus para nós chegarmos à resiliência. Amém? E nós precisamos disso, amados. Primeiro princípio de Deus que nós precisamos entender. Psicologia pode dizer outra coisa, né? E se você pegar vídeos, talvez no YouTube, ou sei lá onde você pegar, você vai ver e falar assim, busca Deus, mas não diz como buscar a Deus. Não ensina como chegar a uma solução, não ensina como ser restaurado. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que ainda que nós caiamos 6 vezes, na 7ª o Senhor nos levantará. Amém? Ainda que nós caiamos 6 vezes, na 7ª vez, o Senhor nos levantará. Amém? Primeiro princípio de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Ou seja, se Ele é justo, Ele não vai deixar que aconteça nada conosco que não esteja o que sob o comando dele. Um exemplo, sim, Jó. Sim, Jó. Tudo o que aconteceu com Jó, o que aconteceu? Deus tinha um plano e um propósito na vida de Jó, naquelas circunstâncias. E nós vamos ver, lá em Deuteronômio 32:4 diz assim, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justiça. Deus é verdade e nele não há injustiça. Ele é justo e é reto. Meu irmão, minha irmã, você quer ser resiliente diante das circunstâncias da vida? Nós precisamos saber que Deus é justo. Deus é justo com você e comigo. E Deus olha com justiça. Você vai dizer assim, e o ímpio? Deus é justo com o ímpio também. Mas Deus é justo para conosco. E nós precisamos tomar posse disso, amados. Deus é justo em todos os seus atos, em todas as suas atitudes. E você vai ver o quê? Presta atenção. Tem um outro versículo extremamente importante do princípio de Deus para você entender o que é resiliência. E que Jó teve que aprender. Jó teve que aprender o que era resiliência, amados. Sabe por quê? As coisas eram fáceis para Jó. Ele sentia que ele era muito abençoado, seus filhos eram muito abençoados. Ele era próspero em tudo que ele fazia. E Deus queria ensinar-lhe resiliência. E nós vamos ver que conosco não é diferente. Eu quero te dizer uma coisa, que se você veio para a presença do Senhor Jesus, achando que tudo ia ser uma maravilha, sinto muito de pregar um evangelho errado. Porque a palavra de Deus fala que nós teríamos o quê? Muitas aflições, mas o Senhor de todas nos livraria. E o Senhor disse realmente, Ele não escondeu, que nós teríamos dificuldades nas nossas vidas. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que realmente o quê? Expressa aquilo que Deus quer fazer conosco. E aí você podia dizer, é porque Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus é infinitamente bom. Mas Deus sabe que a nossa natureza humana é má. A nossa natureza humana é má. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos fala no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, o seguinte: coisas boas e coisas ruins acontecem para justos e injustos. Meus amados, talvez você pense, eu estou debaixo da proteção de Deus. Estamos mesmo. Estamos debaixo da proteção de Deus. Isso não devia me acontecer, porque eu sou justificado no sangue de Jesus. Todos nós somos justificados aqui no sangue de Jesus.
Mas o que acontece? Coisas boas e coisas ruins acontecem para justos e para injustos. E o versículo diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura e ao que teme o juramento. Entenda os propósitos de Deus. Entenda os propósitos de Deus na tua vida e na minha vida, meu amado. Nós precisamos entender isso claramente. Coisas boas acontecem para bons e ruins, para justos e para injustos. Terceiro ponto e princípio de Deus. Hoje nós lemos ceia, e um dos versículos que nós lemos na ceia é esse que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 11, que diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Terceiro princípio de Deus. Primeiro lugar, Deus é justo. Segundo lugar, coisas boas e ruins acontecem a todos. Terceiro lugar, o que nos compete fazer? Examinar-nos. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice, diz a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios. Tá bom. E eu gostaria que nesse instante, você fechasse os teus olhos. Fecha os teus olhos. E clama: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso ter vitória neste ângulo na minha vida, Senhor. Clama que o Espírito Santo fale contigo, meu amado, minha amada, para que verdadeiramente você possa sair daqui abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Examinar o que, amados? Em primeiro lugar, examina. Deixa o Espírito Santo perscrutar o teu coração. Você sente que há um pecado na tua vida? Você sente que há um pecado na tua vida? Endireite-se com o Senhor. A palavra do Senhor diz: confessai os vossos pecados. Confessai os vossos pecados. E o Senhor também nos diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é o pecado que você sente que pratica? É de boca. Tem falado coisas que não procedem? Tem o quê? Julgado pessoas? Você tem falado e vivido uma vida de hipocrisia diante do Senhor? Apresenta diante do Senhor, meu amado, minha amada. Mas confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. E deixe o Espírito Santo de Deus te libertar. O Senhor tem esse propósito nessa noite. Examine-se o homem a si mesmo. E outra coisa que nós precisamos, amados. Confesse o seu pecado a Deus. Confesse. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. De forma alguma o Senhor rejeitará. O que mais que nós temos que examinar? Examina e deixa o Espírito Santo de Deus examinar o teu coração. Você se sente culpado? Você sente culpa de alguma coisa? Talvez culpa de alguma coisa, uma atitude que você teve lá no seu passado. De coisas erradas que você fez no seu passado. Todos nós, meu amado, minha amada, pecamos e fizemos coisa errada no nosso passado. Mas o Senhor quer te libertar nessa noite da culpa. Sabe por quê? Jesus já levou a tua culpa na cruz. Jesus já levou as suas dores e a sua culpa na cruz. Porque o Senhor quer te libertar da culpa, meu amado, minha amada. A palavra do Senhor diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu amado, minha amada, se você sente culpa no seu coração, de algo lá do seu passado, entrega ao Senhor agora, em nome de Jesus. Entrega. E clame: Senhor, me liberta agora. Jesus, me liberta agora de todo esse sentimento de culpa, porque o Senhor me chamou para ser livre.
terceiro lugar, para você examinar. Não culpe a ninguém, pelo que você está vivendo nesse momento. Não culpe a ninguém. A palavra de Deus diz: aquilo que o homem semear, isso mesmo colherá. Primeiro lugar, evangelho não é ser irresponsável. Deus nos chama a responsabilidade. Ou seja, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões, pelas nossas palavras, por aquilo que nós falamos e pelo que nós não falamos. Vou te dizer, meu amado, minha amada, ninguém de nós pode dizer, foi culpado. Não. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Para de culpar os outros. Olhe para si mesmo. O Senhor te chamou com responsabilidade. Todas as suas atitudes foram suas. Se você aceitou a opinião dos outros, problema seu. A atitude foi sua. Não culpe ninguém. E não culpe a Deus também. Jó queria culpar a Deus, amados. Jó queria culpar a Deus por tudo aquilo que ele vivia. Deus se agradou disso? Não. Porque Deus nos chamou à responsabilidade. O que nós plantamos, amados, é o que nós vamos colher. E a palavra de Deus diz, quanto a isso, não há acepção de pessoas. Vale para o justo, vale para o ímpio. Vale para quem serve, para quem não serve. Não interessa. Veja bem. Não é seus amigos, não é sua família, não é seu marido, não é sua namorada, não é o meu esposo, a sua mulher. Não. Cada um de nós é responsável pelas suas atitudes. Fecha os teus olhos. Se você, porventura, tem achado culpados para a situação que você está vivendo, em nome de Jesus, entregue ao Senhor. Se arrependa disso. E diga, Senhor, o Senhor me chamou para ser responsável. Ninguém tem culpa disso. Eu sou verdadeiramente culpado e a culpada. Amados, a palavra de Deus diz que nós estamos desnudos diante do Senhor. Nós não temos nada para esconder, porque Ele vê tudo. Nós precisamos tomar essa atitude. Quarta coisa para nós examinarmos. Perdão. Perdão. Talvez você tenha no item anterior pensado assim, fulano de tal, fulana de tal, meus amigos, meus familiares são culpados. Peça perdão por isso. Libera perdão, amados. Libera perdão para aqueles que te feriram. Sabe por quê? Isso vai criar uma raiz de amargura dentro de você, que vai azedar todo mundo que está ao teu lado. Peça perdão. E libere perdão para as vidas que supostamente ou que realmente te feriram. Amados, se o Senhor nos dá um recurso, levanta o teu escudo da fé. Os dardos inflamados que vêm sobre as nossas vidas é para nós levantarmos o escudo da fé. O escudo da fé, aquele dardo vem, bate e volta, amados. Perdão. Perdão. Outra coisa importante para você examinar nessa noite. O que você está trazendo para o seu presente, que é o seu passado? O que você está trazendo para o presente do seu passado? Sabe, Paulo disse assim, realmente, irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas passadas, que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim.
Meu amado, minha amada, Jesus sabe o que ele fez com o seu passado, com as suas culpas? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor o quê? Se esquece. E aqui está um grande problema nosso, muitas vezes. Porque nós queremos trazer as culpas, nós queremos trazer nossas falhas, nós queremos trazer, inclusive, o diabo quer, inclusive, colocar dentro de você que você é culpado. Mas Jesus já morreu pela sua culpa. Jesus já morreu pelo seu passado. Deixa o teu passado no passado. Ai, porque naquele tempo era bem melhor. A palavra de Deus em Eclesiastes, amados, diz assim, que realmente nós não devemos, que com sabedoria nós jamais diríamos isso. Jamais diríamos que o tempo passado é melhor do que o tempo atual. Deixa o passado. Aí você vai dizer, o que eu tenho que deixar no passado? As coisas ruins. Deixa tudo que é ruim lá no teu passado. Deixa o sangue de Jesus cobrir tudo isso. Deixa o Senhor ser efetivo na tua vida. Senhor, eu creio no poder do teu sangue. Passa o sangue aqui e pega uma sujeira e coloca embaixo do tapete. Amados, o Senhor quer com o sangue dele limpar tapete, o que tem embaixo do tapete, a sua vida de agora e a sua vida passada. O Senhor diz, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, para que você está trazendo e remoendo coisas do passado? Meu amado, minha amada, uma das coisas que nós percebemos é que pessoas com depressão vivem vivendo do passado. Vivem vivendo das coisas do passado. Ah, porque eu sofri um trauma. Jesus já te curou o trauma. Caminha, avança. Ah, porque eu fiz isso, eu estou cheio de culpa do meu passado. Entrega, confessa a sua culpa. Ande adiante. Deixa o seu passado no seu passado. Ah, eu não posso lembrar nada do seu passado? Claro que pode. Sabe o que você pode lembrar e deve lembrar? Aquilo que Deus fez na tua vida. As grandes coisas, porque isso vai te gerar esperança. Isso sim é para se lembrar. E até uma coisa ruim do teu passado, que te trouxe uma lição boa, você deve lembrar. Mas nunca lastimar ou murmurar sobre isso. Escuta o que eu vou te dizer. No princípio de Deus, para que você seja resiliente, amados. Para que você pode até entortar, mas você vai ficar de pé. É que você não murmure. Outro princípio de Deus. Murmuração. Amados, que coisa tenebrosa é você viver com uma pessoa que murmura o tempo todo. Coisa tenebrosa é você o quê? Ter uma boca de murmuração. Essa televisão tá aqui, porque essa televisão tá aqui. Se ela tivesse de costa, por que ela tava de costa? Tá chovendo? Por que tá chovendo? Se tem sol, por que tem sol? A murmuração, amados, é o inverso do coração grato. É o inverso do coração grato. Enquanto você tem um coração grato, você não murmura. Você agradece. Puxa, Senhor, muito obrigado pelo dia de sol que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo dia de chuva. Muito obrigado porque eu tenho um carro para trabalhar. Muito obrigado, Senhor, porque eu consigo andar. Muito obrigado porque eu falo. Muito obrigado porque eu vejo. Tem tanta gente que não vê. Muito obrigado porque eu ouço bem. Porque eu tenho entendimento. Lembra disso. O coração de uma pessoa que murmura é um coração ingrato. E eu te convido, meu amado, minha amada, nessa noite, a tirar esse coração da sua vida. Que você tenha um coração grato. Um coração grato a Deus.
Sabe por quê? Se você for grato a Deus e você mudar a tua mentalidade, você vai ser grato com todos aqueles que estão ao teu redor. Você vai ser grato e vai ter outra forma de tratamento com as pessoas. Resiliência. Dobrou, mas não quebrou. Ainda, outro princípio de Deus para nós sairmos resilientes e vitoriosos em Cristo Jesus. Confie no amor de Deus por você. Confie plenamente no amor de Deus por você. A palavra de Deus em Isaías 49:15 diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, eu não me esqueci, ainda que se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Presta atenção. Toma posse disso, meu amado, minha amada. Deus não se esquece de você porque Ele te ama. Em seguida desse texto o Senhor fala: eu gravei você na palma das minhas mãos. Deus te ama. Confie no amor de Deus na sua vida, meu amado, minha amada. Deixa de dar tanta importância para o diabo. Olha para Deus. Olha para Deus. Outro princípio de Deus. Primeiro, Deus é justo. Em segundo lugar, coisas boas e ruins acontecem para todos. Terceiro lugar, examinemos-nos a nós mesmos. Nós vamos o quê? Não murmurar, dentro do contexto do examine-se também. Quarto princípio de Deus: confie no amor de Deus por você para sempre. Amém? Quinto princípio de Deus: tenha fé. Que tipo de fé, minha irmã? Todas as circunstâncias, nós ainda cantamos, todas as circunstâncias parecem dizer não. Mas Deus te disse. A palavra do Senhor diz assim, que em Cristo Jesus, amados, nós temos o amém das promessas de Deus. Nós temos o amém das promessas de Deus. E lá em Filipenses 3, Filipenses 1, nós encontramos que Deus começou uma boa obra em você, em mim. E o Senhor há de completar essa boa obra até que Cristo Jesus venha. Ou seja, você e eu estamos num processo. Nós estamos num processo. Processo de Deus nas nossas vidas. E nós não podemos nos esquecer disso. Confiar no Senhor. No amor de Deus. Ter fé que Deus realmente está fazendo uma obra na sua vida. E eu vou te dizer mais uma coisa. Mais um princípio de Deus. Nunca diga, eu não posso. Eu não consigo. Nunca diga. Você pode até sentir isso dentro de você. Não verbaliza. Senhor, eu estou achando que eu não dou conta. Mas no Senhor, eu dou conta disso, sim. No Senhor, eu dou conta. Amado, sabe o que o diabo quer? Te fazer se sentir bem inferior. Bem incapaz. Ó, quer pisar na tua cabeça. Mas o Senhor te chamou para pisar na cabeça de Satanás. Nunca diga eu não posso. Se você sentir assim, diga no Senhor eu posso. No Senhor eu posso. E eu vou te dizer, nós vamos ver o quê? Que realmente nós vamos encontrar, amados, uma palavra do Senhor. Em 1 Coríntios 10, 13, que eu gosto muito. O Senhor diz assim, que não nos veio tentação senão humana. Tentação ou tribulação ou problema. E diz assim, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Presta atenção. Antes, com a tentação, também vos dará escape. Presta atenção no que Deus está te dizendo.
Meu filho e minha filha, presta atenção. Você está vivendo isso? Fica firme. Eu estou olhando para você, o meu amor está olhando para você. Eu estou te sustentando, você está no processo, fica firme. Eu sei que está difícil, mas fica firme, porque eu sei que você pode. Eu sei que você pode. É esse o Deus que nós servimos, amados. Um Deus de princípios. E nós precisamos conhecer os princípios de Deus. Um sétimo princípio de Deus. Para você ser resiliente. No momento de dificuldade, você podia dizer, não sei se você já teve momento. Claro que tive. Quem não teve, amados? Você não tem momento que você não quer orar? Claro. Tem momento que você não quer jejuar? Não. Tem momento que você quer fazer nada? Teve. Você teve um momento de tristeza? Tive. Você teve um momento que você não teve o que dizer diante do Senhor? Tive. Teve um momento que você só chorou na presença do Senhor? Ixi! Não tinha o que dizer, orava em línguas porque eu não tinha o que dizer ao Senhor. Ou seja, acontece para qualquer um de nós, amados. Mas eu quero te dizer uma coisa. Princípio de Deus, para nascer um resiliente, confesse a palavra de Deus. O Salmo 107, 20 diz, eu gosto muito desse versículo, diz assim: enviou a sua palavra e livrou-os da morte e da destruição. Enviou a sua palavra. Se você não tiver o que dizer para o Senhor, se não tiver com vontade, começa. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor me ama. O Senhor disse que se uma mãe me esquecer, o Senhor não vai me esquecer. O Senhor me ama. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é soberano. O Senhor é altíssimo. Mas o Senhor está aqui comigo agora, Senhor. Sabe por quê? Porque, Senhor, com a minha boca eu confessei a Cristo Jesus e eu criei que Ele ressuscitou dos mortos. Ele é o Senhor da minha vida. O Senhor me deu o seu Santo Espírito para estar comigo até a consumação dos séculos. Pai, em nome de Jesus, se eu pequei, sonda o meu coração. O Senhor disse que ainda que eu fosse vermelho como escarlate, eu ficaria branco como a neve. Senhor, eu estou me sentindo bem por baixo, mas a tua palavra diz que em tudo eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Senhor, aquilo que o Senhor diz na tua palavra é a minha verdade. Meu amado, minha amada, a tua palavra, a palavra de Deus na tua e na minha boca é a verdade. Se você não tiver nada que dizer ao Senhor, confesse a palavra de Deus, daquilo que Ele disse que o que você é para Ele. Senhor, o Senhor me colocou nos lugares altos com Cristo Jesus, nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Você está se vendo assim? Não, você está se vendo lá no chão. Mas você está profetizando na tua vida que o Senhor te colocou num lugar alto. A palavra de Deus, meu amado, minha amada, tem que estar nas nossas vidas. Você quer ser resiliente? Você quer ser vitorioso? Palavra de Deus na sua vida e na sua boca. E a palavra nos diz o seguinte, amados, e eu quero deixar isso com você também. Outro princípio de Deus. Tudo passa, viu? Tudo passa. O momento ruim passa, o momento bom também passa. Tudo passa. A palavra do Senhor em Eclesiastes 3:1 diz assim, que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. E o Senhor tem um propósito com isso. Todas, escuta bem o que eu vou te dizer, todas as coisas passam. Eu tenho uma amiga, uma velha amiga que dizia assim, eu me lembro sempre dela,
Não é da palavra, mas é bem verdade isso aqui. Ela dizia assim: não há bem que nunca acabe. Não há bem que nunca acabe. E nem mal que permaneça para sempre. É um ditado popular. Mas que a palavra de Deus respalda, respalda-se. A palavra de Deus diz, amados, o período de dureza na sua vida e na minha vida é a noite. E a palavra de Deus diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que o Senhor está dizendo? E presta atenção, você está num período de treva, você está num período de dificuldade, presta atenção, a alegria vem pela manhã. Amém? Nós precisamos disso, amados. E um último princípio de Deus nas nossas vidas. Nós cantamos, Deus é fiel. Deus é fiel. Em tudo isso que nós falamos, dos princípios de Deus, no Salmo 98:3 diz assim, presta atenção, lembrou-se de sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade. Deus é fiel, amados. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver quão infiel que foi o povo de Israel. E, no entanto, está se cumprindo toda a palavra de Deus com esse povo. Porque o Senhor fincou a sua palavra e disse, vai se cumprir. E eu quero te dizer só mais algo. Veja como Deus é maravilhoso. E como Deus tem algo para você nessa noite. Quando Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Amém? Criou a imagem e semelhança. O Senhor nos deu o livre arbítrio para que nós escolhêssemos. Quando o homem caiu, amados, quando Adão caiu, concorda? Deus podia ter desistido. Concorda? Ele gerou toda uma humanidade maldosa em pecado. Deus desistiu? Não. E sabe por que ele não desistiu? Por cada um de nós. Deus não desistiu. Presta atenção. Se Deus não desistiu de Adão naquela circunstância, Deus não vai desistir de você, meu amado, minha amada. E o que Deus quer? Talvez você conheça um cântico que diz assim, acerca de raízes. Eu pude suportar tudo que eu suportei porque eu tinha raízes. Você sabe por que o coqueiro aguenta o ímpeto do vento e da tempestade? Porque ele tem raízes. Nós precisamos ter raízes, amados. Mas raízes não em nós mesmos, mas raízes em Deus. Você já deve ter percebido, né? A gente andando pela praia, muitas vezes, passeando, você vai ver o que? Que tem coqueiro. Alguns coqueiros que estão até tombados e que permaneceram tombados. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você olha aquele coqueiro tombado, o que você vê fora da areia? Uma boa parte da sua raiz. O que você está querendo dizer com isso, minha irmã? Não confie nas tuas raízes pessoais. Confia no que Deus está fazendo na sua vida. Coloque as suas raízes para dentro da terra. Sabe por quê, amados? Bem na superfície não tem seiva. A seiva fica o quê? Vem da profundidade da terra. E nós precisamos de seiva para sermos resilientes em tempos de
Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu não sei o que cada um está passando. Às vezes o que é o problema interno de cada um pode ser uma luta, até pessoal. Até de princípios de valores. Às vezes é um problema familiar. Às vezes é um problema profissional. Às vezes é relacionamento com amigos. Às vezes é até mesmo um relacionamento com Deus. Mas eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a buscar os princípios de Deus para a tua vida. Porque o Senhor, nós cantamos aqui, que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos próprios sonhos. Sim, e Deus tem para você o melhor. Mas nós precisamos, amados, sermos resilientes. Precisamos ser flexíveis. Mas nós precisamos voltar ao equilíbrio. Sabe o que, amados? Escuta, permaneça com os teus olhos fechados. As atitudes negativas das pessoas não podem influenciar as tuas atitudes. As atitudes maldosas das outras pessoas não podem influenciar as suas atitudes. Não é porque os outros estão sendo maus que você vai ser mau. Não é porque os outros estão sendo grosseiros que você vai ser grosseiro. Não é porque o outro é soberbo que você vai ser soberbo. Você vai ser humilde. Não é porque você ouviu um desacato que você vai responder com um desacato. Não é isso que Deus quer para você. Meu amado, minha amada, você foi chamado para ser luz e sal da terra. Luz e sal da terra. Deixa o Espírito Santo de Deus tratar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós clamamos nesse instante pelo poder da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra foi liberada, ó Pai, aquele que crê no Teu santo nome. Que venha para a Tua presença, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te agradecemos pelos princípios de Deus nas nossas vidas, ó Pai. Nós não queremos ser resilientes numa visão do mundo, mas nós queremos ser resilientes pelo poder da Tua palavra, ó Deus. Nós queremos ter as nossas raízes fincadas na profundidade da Tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem seiva, o Senhor tem alimento para nós todos os dias. Querido Deus, sonda os corações nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Sonda agora, Senhor, em que áreas é necessário desenvolver essa resiliência, ó Pai. Pelo poder do nome e do sangue de Jesus, o Senhor já declarou, que em tudo nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor olha para nós nessa noite, olha para cada um aqui e diz: é vitorioso, é vitorioso, é vitoriosa, é vitoriosa. O Senhor já declarou a sua vitória sobre as nossas vidas. Como tu fizeste com Jó, Pai querido. Tu declaraste que Jó era vitorioso. E assim foi. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque essa vitória foi comprada na cruz do Calvário por nós. E ela foi selada, Pai querido, quando Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. E para sempre vivo está. Querido Deus, em nome de Jesus, te peço que nessa noite o Teu Espírito Santo sonde cada coração e que a verdade da Tua palavra faça fluir homens e mulheres vitoriosos diante das circunstâncias adversas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, querido.